O reino de Judá, conhecido pelos seus momentos de profundo avivamento espiritual e de retorno à lei divina, acabou tomando uma decisão que mudaria para sempre o seu destino. Eles optaram por seguir o mesmo caminho que as outras nações, o que acabou distanciando aquele povo de diante da presença do Senhor. E esse é justamente o início de um capítulo mais sombrio da história do reino de Judá, porque naquele tempo apareceu no cenário histórico mundial uma nova potência inigualável. O nome dessa potência era Babilônia, e foi com a liderança de Nabopolassar que esse império acabou rompendo as amarras da submissão à Assíria e acabou proclamando a sua independência e marcando ali então o início de uma era de conquistas. Só que foi o filho dele, Nabucodonosor, que elevou o império a um patamar de glória que eles nunca tinham vivido antes. Nabucodonosor ele é considerado um dos maiores reis babilônicos. Ele não só levou os judeus ao cativeiro, mas ele também expandiu o domínio do seu reino. E isso acabou fazendo com que ele se tornasse uma figura lendária na história até os dias de hoje. Mas a pergunta que não quer calar até esse momento é: como acontece exatamente a invasão do reino de Judá? Essa invasão ela vai acontecer em 3 fases distintas. Primeiramente, ele vai derrotar o rei Jeoaquim. E aí, depois disso, ele saqueia os tesouros do templo e acaba levando com ele não apenas aquelas riquezas materiais que ele tinha tirado de lá, mas ele leva também as pessoas importantes daquele reino. No meio dessas pessoas importantes, nós temos a pessoa de Daniel. Em um segundo momento, os babilônicos eles vêm e levam o restante dos tesouros do rei Jeoaquim. Eles levam também 10.000 conselheiros oficiais e homens de destaque. Todos eles foram levados cativos para a Babilônia. E a terceira e última fase foi a mais brutal de todas. Eles acabam destruindo Jerusalém. Os babilônicos eles não apenas incendiaram as cidades, eles acabam também destruindo, derrubando as muralhas, aquelas muralhas que um dia simbolizaram força e proteção. Até o Templo de Jerusalém, que era um motivo de grande orgulho para os judeus, nas mãos dos babilônicos foi reduzido a cinzas. A destruição do Templo de Jerusalém, do lugar onde a presença de Deus habitava, esse ato simbolizou não apenas a perda física de um monumento, mas foi também a aniquilação de um símbolo de fé e de resistência. Mas o que eu e você podemos tirar de proveito dessa história? Ela é um lembrete poderoso do que acontece quando nós ignoramos os avisos de Deus, quando nós, por livre e espontânea vontade, resolvemos viver na nossa própria arrogância, na nossa própria prepotência. A história da invasão babilônica, ela não é apenas um relato, um retrato do passado, mas ela é uma lição sobre liderança, sobre fé e sobre as consequências das nossas escolhas. Então fica para mim e para você a reflexão. Quais líderes nós estamos seguindo? E o mais importante, quais são as consequências das nossas escolhas para as nossas gerações futuras? Porque a queda de Judá, ela nos ensina sobre a importância de ouvir a voz de Deus, de ter um relacionamento com Deus, não seguindo a minha própria vontade, não seguindo meus próprios desejos, mas seguindo os princípios eternos que Deus nos deu. Então que nós possamos aprender com o passado para não repetir os mesmos erros no nosso futuro. E se você quiser saber como essa história continua, eu gostaria que você clicasse aqui no vídeo que está aparecendo na tela.